Abra sua Bíblia comigo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Depois de Efésios, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Ainda resta uma esperança. Capítulo 4. Vamos esperar um pouquinho, né, irmãos? Os irmãos acharem. E depois de Efésios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Vamos ler o 13 de novo? Porque virá um tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém. Vamos pedir para Deus falar conosco? Ó Deus de graça, Deus de poder, a tua palavra foi lida. Fala-nos, ó Pai, com poder e autoridade, que não seja a minha voz ser ouvida essa noite, mas a voz do Espírito Santo. Do seu coração para o meu coração, do seu coração para os nossos corações. Santo Espírito, nos renova pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Senta e louva Jesus Cristo com as palmas. Igreja, o apóstolo Paulo estava exortando o jovem Timóteo para que ele pregasse, para que ele falasse a palavra da verdade, não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, não deixasse de cumprir o seu ministério, o seu chamado, ao qual Deus tinha chamado a ele para que levasse o evangelho a muitos. O apóstolo Paulo estava exortando que haveria um tempo em que muitos se desviariam da verdade, muitos amontoariam para si doutores, dariam ouvidos a fábulas, dariam ouvido a heresias, devido que os seus corações estavam inclinados ao pecado, devido que eles não queriam mais andar na verdade, e por isso prefeririam ouvir as mentiras ao invés da verdade. O apóstolo Paulo, ele bem sabia que nos últimos tempos, ou seja, próximo à vinda de Jesus, o diabo ia enganar muitos. O diabo, em seu desespero, porque sabendo que o seu tempo era próximo, porque o diabo bem sabe, desde quando Jesus ressuscitou dos mortos, o seu tempo está em regresso. A cada dia que passa, mais perto está Jesus de buscar sua igreja, e o demônio do engano tem prosperado. É disso que o apóstolo Paulo está falando, que nos últimos dias, ou seja, os dias que nós vivemos, muitos amontoariam para si doutores, ou seja, muitos se fazem doutores, muitos se fazem sábios da palavra, mas invertem a palavra.
não pregam a palavra como ela deve ser pregada. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela é curta e reta, ela não tem desvios. A palavra do Senhor diz o que é errado é errado, o que é certo. Não há concessão para o pecado, não há concessão para o mundanismo, não há concessão para o modernismo que se infiltra no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo ele bem sabia que nos últimos dias muitos demônios seriam soltos, o demônio do engano. Aqueles demônios que têm êxito, eles foram enviados à terra. Porque Deus bem sabe, irmãos, qual é o coração inclinado ao pecado. Deus bem sabe quantos estão na igreja que de fato estão seguindo a Cristo, que de fato querem morar no céu, que de fato querem ter uma nova vida. Deus ele conhece quem é e quem não é, porque muitos irmãos estão na igreja não porque amam a Deus, mas estão em busca de coisas terrenas, em busca de prazeres momentâneos, em busca de status. Está na moda ser crente, isso é verdade. Está na moda dizer que é cristão, porque muitas pessoas andam com camiseta estampada "Eu sou de Cristo", muitas pessoas andam, irmãos, com cartaz "Jesus te ama", mas as suas vidas estão longe dos parâmetros que Deus requer. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Essa palavra conjura-te diante do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando: olha, diante de Deus, eu te ordeno, fale, porque senão Deus vai cobrar de você. Em nome de Deus, fale, doa a quem doer. E se há uma coisa, irmãos, que nós temos aprendido pela palavra do Senhor, que Deus não escolhe pessoas que vão omitir a palavra. Deus quer pessoas que preguem a verdade, que não seja covarde, porque os covardes, irmãos, se apostatam da fé, dão ouvidos a doutrinas satânicas. E o apóstolo vai dizendo: olha, Timóteo, pregue, repreenda-se, redargue-as, exorte-se com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, seja paciente, mas também não se desvie da doutrina. Claro, né, irmãos, que não podemos pisar em cima das pessoas, não podemos humilhar o nosso próximo, temos que exortar ele com amor, ensinando a verdade. Porque o que é pecado é pecado. Não tem como passar a mão na cabeça e falar: ah, não é, né, irmãos? Nesses últimos dias, muitos estão se desviando da verdade, irmãos. Não é verdade? Quantos irmãos deixam a Cristo por mínimas coisas? Ah, porque foi caluniado, ah, porque perdi o cargo, ah, porque isso, porque aquilo. Eu falo para todos que me ouvem, para todos que me perguntam, eu falo mesmo, irmãos. Quem é que te salvou? Quem é que te chamou? Quem é que te libertou? Quem é que mudou a sua vida? Não foi Cristo? Não foi o pastor, não foi o obreiro, a obreira, não foi o membro, não foi teu patrão, não foi teu pai, tua mãe, foi Cristo. Então não importa o que façam, não importa o que falam, não importa o que acontece com você, não se desvie da verdade, não deixa Cristo. Que mais vale estar com Cristo e contra todo mundo do que estar todo mundo a favor de nós e nós longe da verdade. Eu já contei, irmãos, Deus me mostrava, irmãos, milhares de demônios do engano atingindo as pessoas. É o que está dizendo aqui, que nos últimos dias muitos apostariam da fé. Pessoas disseram para mim: ah, eu fui da igreja Deus Amor, mas eu mudei de igreja, fui para mais light. Pessoas chegaram para mim e disseram: saia dessa igreja, venha para mais light. Irmãos, a gente conhecemos a verdade, nós que aprendemos que Deus é santo,
E sem santidade ninguém verá Deus. Nós que sabemos que a porta é estreita, que a porta larga leva muitos para o inferno. Deus me mostrou, né, irmãos, já contei aqui, a porta larga, muitos descendo ao lago de fogo. E a porta é estreita, poucos passando. Nós sabemos isso. E se nós sabemos isso, por que não vamos, né, irmãos, deixar da porta estreita? Procurar a porta larga. Não é melhor, irmão, sair da igreja e fazer tudo que não dá telha? Do que se enganar? Uma meia verdade não é uma verdade. Uma meia verdade é uma falsa verdade, uma mentira. Porque se for para nós sairmos da verdade para uma porta light, irmãos, estamos perdendo seu tempo. Porque aqueles que estão lá vão descer ao inferno se não se arrepender. Por que existe portas largas? Porque o diabo ele sabe que muitos dariam ouvido às suas fábulas, dariam ouvido às suas mentiras, dizendo que Deus mudou. Deus não mudou. O homem muda, nós mudamos. Quando nós aceitamos Jesus, nós era bem crente, não é verdade? Nós orava mais, nós buscava mais. Não tinha chuva que nos parava. Não tinha pedradas que nos paravam. Nossa fé era inabalável. Mas o tempo passa, vem as lutas, as tribulações, e nós se deixamos levar pelo que os outros falam. Se deixamos pelas coisas. O diabo, irmãos, ele é muito sutil. Ele pode usar pessoas dentro da igreja para abalar sua fé. Ele pode usar até a sua própria família para te tirar dos trilhos. Mas se você tem visão espiritual, você vai entender. Por que nós temos que esquadrinhar a palavra do Senhor? Porque quando você lê 2 Timóteo, você vai perceber que o diabo ele vai usar muitas pessoas que se apostaram da fé para tentar abalar a sua fé. Quantas vezes, irmãos, o diabo usou os meus colegas de trabalho? Quantas vezes o diabo usou pessoas para tentar me enganar? Mas o que diz João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, o diabo ele não te engana. O diabo ele foi até Jesus com a sua audácia e tentou pegá-lo pela palavra, usando frases fora de contexto. E quantos usam desse mesmo artifício? O diabo entra no coração deles e eles usam a própria palavra para cometer pecado. Usa a própria palavra de Deus para abrir concessão para o pecado. Estamos vivendo num tempo tão difícil, que se nós não abrirmos olhos, irmãos, nós caímos no laço do diabo. O diabo ele conseguiu enganar muitos. É com tristeza, irmãos, quantos estavam no nosso meio e hoje não estão mais. Quantos louvavam conosco na igreja. Eu estava num grupo, irmãos, de jovens lá em Curitiba. Tinha 24 integrantes. Se tiver 7 na igreja hoje é muito. É triste. Pessoas que pregavam a palavra, pessoas que tinham autoridade na palavra, pessoas que faziam a obra e hoje se encontram apostatados. Ouviram a falácia do diabo, foram com uma porta mais light. A desculpa de quem quer pecar é essa, irmão: mudar de igreja. A desculpa de quem quer sair dos trilhos que Deus ordena é mudar de igreja. Eu não digo quando você vai para uma igreja que tem doutrina, para uma igreja que ensina a verdade, aí não. Mas quando você busca uma porta mais light, na verdade, se enquadra nessa palavra aqui, ó. 2 Timóteo 4,3: porque virá um tempo que não sofrerão essa doutrina, mas sendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É terrível como o diabo ele tem êxito. A Bíblia fala que próximo à vinda de Jesus, o demônio da apostasia, se pudesse, levaria até os escolhidos. Quem é escolhido? Eu e você. Você que conheceu a verdade, você que aprendeu a verdade.
Você que não se desviou da fé, você é escolhido. Então o diabo, ele investe em você e em mim. Ele sabe que muitas vezes ele não pode nos pegar com o engano. Então ele manda artimanhas, artifícios, pedradas, empecilhos para que você busque a Deus, ou para que você esteja na casa do Senhor, ou para que você mantenha a doutrina que você aprendeu. Deus, irmão, nesses últimos tempos tem me mostrado o que Deus vai fazer, irmãos, neste país. Deus vai fazer, irmãos, neste planeta. Deus vai estremecer a terra. Eu já contei aqui. Essa madrugada Deus me deu outra visão. Irmãos, Deus me deu um chamado. E Deus me chamava e eu ficava em silêncio. E pela segunda vez a voz de Deus veio a mim. E quando eu olhei o céu na visão, eu vi 3 anjos gigantescos. Eles deviam ter uns 30 metros de tamanho, a mais ou menos na altura das nuvens. Eram 3 anciãos. Eu entendi que era anjo, era muito grande. Eles estendiam as mãos em direção à terra, e no céu se enegrecia nuvens e mais nuvens negras. Nuvens e mais nuvens negras se formavam como uma grande tempestade. Sabe aquela tempestade, irmãos, terrível, que destrói tudo? Tornados e tufões. Pensa numa tempestade. Isso Deus me mostrava. Deus traria juízo à terra. Porque passa dia após dia, Deus tem alertado a sua igreja. Deus tem alertado o povo que se converta dos seus maus caminhos, mas o povo prefere voltar às fábulas. É triste, irmãos. Pessoas da minha família, meus familiares, preferem as fábulas. Na sua família também você sabe disso. Você conhece pessoas que conhecem a verdade, mas preferem o engano. O nosso país é um dos países mais evangelizados do mundo, mas o que mais tem afrontado a Deus. Não é verdade, irmãos? Quantos crentes não estão na praia, irmãos? Agora, nesse final de ano. Você sabe que na virada do ano, muitos macumbeiros e espíritas vão lá entregar as suas oferendas a Iemanjá. Aquelas pessoas que se vestem de branco lá na praia e jogam flores, estão levando oferendas a Satanás, para que o demônio Iemanjá, que também é a Aparecida padroeira, segundo a religião dos católicos, e também segundo a bruxaria, é a mesma atividade. Muitos crentes vão se vestir de branco também lá com eles, irmãos, porque pessoas crentes minhas, meus familiares fazem isso. Quantos não fazem isso? Quantos crentes, irmãos, se dobram a Satanás? Você acha que praia é lugar de crente? Não. O que tem lá? Nudismo. O que tem lá? Tudo que o diabo adora. E quantos crentes, irmãos, não estão fazendo o mesmo? Quantos crentes, né, irmãos? É complicado. Deus me mostrava, irmão, aqueles 3 anjos atingindo todo o planeta, não era só o Brasil. E aí, irmão, seguiu de uma escuridão total. Uma escuridão total. E aí, irmãos, estavam se preparando a vinda do anticristo. Eu não consigo me lembrar, irmãos, do final da visão. Deus não me permite lembrar. Eu lembro mais dos 3 anjos que estenderam as mãos em direção à terra e tudo mudou. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus soltaria os seus anjos e derramaria as taças da ira. Nós temos visto Deus abalar essa terra. Nós temos visto Deus abalar esse planeta. Mas quanto mais Deus fala, mais o povo não dá ouvido. Deus fala, Deus exorta, mas o povo não
dá crédito. Que Deus tenha misericórdia da nossa família, da nossa casa, porque quantos irmãos, quantos estão com comichão nos ouvidos e não mais aceita. Pode todo mundo se desviar, não se desvie você. Pode todo mundo virar as costas para Deus, não vire as costas, porque ai de mim, ai de ti, se Deus virar as costas para nós. Ai da humanidade, se Deus virasse as costas e esquecesse a sua criatura, como diz muitos. A doutrina satânica que diz que Deus esqueceu a sua criação, e Deus virou as costas e deixou o homem por sua própria sorte. Isso é mentira do diabo, porque se Deus fizesse isso, irmãos, Satanás teria esmagado o planeta Terra. Não haveria uma alma salva, todas estariam já no inferno. Mas é a misericórdia do Senhor que nos mantém aqui. É a misericórdia de Deus que nos dá vida. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé e nos ajuda no momento de fraqueza, porque nós não somos perfeitos. Não somos melhores do que aqueles que caíram. Não somos melhores daqueles que nos tacaram pedras. Não somos melhores daqueles que nos acusaram e nos apontaram o dedo sem dever. Somos iguais a eles. Só que há uma diferença. Nós reconhecemos a nossa fraqueza e pedimos misericórdia. Então a misericórdia de Deus nos mantém de pé. Deus tenha misericórdia de nós. Se coloca de pé. Estamos vivendo um tempo difícil. Você bem sabe que não é fácil servir a Deus. Onde há muitas portas que te convidam para deixar a sua fé. Mas o que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Vamos pedir para Deus segurar nossas mãos e nos ajudar. Deus te escolheu para fazer diferença. Deus nos escolheu para fazer diferença. Então vamos fazer a diferença. Aonde quer que Deus nos envie, vamos ser luz em meio às trevas. E Deus vai ser conosco. Amém? Vamos orar. E logo após estarei passando para o irmão João e para a irmã. Ó Deus, e graças a Deus e poder, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a manter a fé, assim como tu exortaste ao jovem Timóteo, pregasse, que exortasse e que mantesse essa doutrina. Nos ajuda, Senhor, a manter essa doutrina nesses tempos de apostasia, nesses tempos últimos, Deus, que logo a trombeta vai tocar, que logo o Senhor virá com grande poder e glória, arrebatar os seus infelizes daquele que manter a doutrina. Deus nos ajuda, nos segura em nossas mãos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não cair, a não dar ouvidos à falácia, a não dar ouvidos à doutrina de demônios. Nos ajuda, Senhor, eu sou fraco, sou miserável, mas o Senhor comigo, o Senhor conosco. Alcança as famílias, os familiares, alcança, Senhor, a todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui.